Boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou a professora Mônica, como vocês bem sabem. Ontem fizemos uma aula analisando argumentos, parte 1. E hoje é a aula analisando argumentos, parte 2. Porém, hoje eu estou falando assim nessa cadência, nessa malemolência, para abrilhantar, para apresentar a convidada que vai abrilhantar a nossa aula de hoje. É a professora, uma das mais bonitas desse centro de mídias aqui. E ela é baiana, gente, por isso eu amo quando ela dá as aulas e fala desse jeito. É a professora Jennifer. Jennifer, boa tarde, meu amor. Você dá aula de que disciplina? Conte pra gente. Boa tarde, Mônica, lindeza, e boa tarde a lindeza toda que está assistindo a gente, alunos, professores, gestores. Nós estamos aqui juntos e eu sou professora de Sociologia, uma das professoras de Sociologia do Centro de Mídias, dou aula para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E vai ser maravilhoso estar aqui com vocês e com essa lindeza, essa flor, essa beleza. Somos duas lindezas, duas flores no jardim desse nono ano hoje. Ô, Jennifer, é assim, vou voltar. Sou paulistana, mano, vou voltar a falar. A gente tava falando de variedades linguísticas ontem. Eu vou falar. E aí, mana, vamos falar? Você fica na tua, fica na minha. Agora vamos mostrar a diversidade. Agora vamos mostrar a diversidade. Boa, a diversidade. Gente, como é de costume, a pessoa que está moderando apresenta a aula pra gente. Jennifer, qual é o tema da aula de hoje? Hoje nós temos o debate deliberativo, né? E nós estamos aqui no nono ano e temos essa habilidade do currículo paulista que é identificar o uso de recursos persuasivos, títulos, escolhas, lexicais, construções metafóricas, explicação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Argumentativos. Muito bem. É uma coisa linda, não é, gente? Vamos abrir o chat, porque já vem a acolhida. Quero que vocês deem aí, boa tarde, professora Jennifer. Vocês não eram de um tio Fissora? Então coloque aí, Fissora Jennifer. Deem boa tarde a ela, enquanto eu leio os objetivos. Se liga aí, professores e alunos. Objetivos da aula de hoje. Vamos reconhecer estratégias argumentativas orais. E aí ontem era no texto escrito, hoje é na oralidade. Estudar o gênero debate deliberativo e entender a sua importância e função social. E analisar o tal debate deliberativo real sobre um tema polêmico, sim. Nós vamos debater novamente, mas será uma coisa diferente. E vamos trazer um debate que já existe, que está aí nas grandes mídias. Está aí para vocês depois conferirem de forma completa e a gente vai analisar os argumentos. Você está gostando, Jennifer? Amando! Tá amando? Eles são muito afetivos, queridos. Boa tarde para vocês também, lindezas. Gente, isso é muito bom, porque Jennifer, enquanto professora de Sociologia, não vai dar aula para o nono aqui nessa configuração, não é? Do Estado, né? Não tem Sociologia para o ensino fundamental, somente para o médio. Então, é a primeira vez que ela está dando aula para vocês. É a primeira vez. Para o ensino fundamental, né? E eu tô adorando já, hein? Principalmente nessa companhia, essa apresentação da Mônica é fantástica. E como a língua portuguesa, né? É o nosso meio de comunicação, é a nossa maneira de nos expressarmos na cultura, nós estamos inseridos numa sociedade, então estamos falando indiretamente da sociologia a partir desse componente. É verdade, porque a língua é um fenômeno sociocultural. Gente, tem tudo a ver. O debate que nós vamos fazer hoje, o tema polêmico do debate de hoje, não caberia somente a mim, porque eu não tenho tanta propriedade no assunto. Então, por isso, Jennifer está aqui. Vocês vão ver por quê, mas acolhida na tela. Bora lá. Quero que vocês agitem aqui pra gente o chat. Bora botar a Jed pra ferver. Eu vou olhar aqui agora. Como foi a experiência de assistir ao debate que realizamos aqui na semana passada? Gente, eu quero que vocês sejam sinceros. Como é que foi assistir ao debate? Contem pra gente, assim, o que vocês sentiram? Vários achando que foi divertido. Gostei aqui, eu gosto dessa daqui. Rafaela Yumi.
polêmico, foi emocionante. Maiara dizendo assim, Jennifer, eu amei seu sotaque. Jennifer, então leia algumas interações pra gente. Vocês estão arrasando aqui, falando que foi muito legal, que foi demais. Estão falando aqui que adoraram a convidada, que foi muito interessante. As expressões aqui estão de que foi muito significativo. Eles gostam de debate e de assistir, porque é diferente de participar, não é? Exatamente. Assistir é totalmente diferente. E o que bom, né? Não tô vendo nada de negativo aqui. A Jennifer me contou pra ela vir aqui hoje, ela assistiu às aulas, não foi? Foi. E ela gostou também, não foi, Jennifer? Eu achei fantástico, porque é um momento em que nós estamos aprendendo juntos dentro dessa modalidade remota e nós temos uma oportunidade fantástica de ter tantos alunos se expressando e interagindo com a gente, né? A sala de aula, a escola tem um ambiente que é maravilhoso, da presença, mas aqui nós temos uma experiência única, né? Que são tantas pessoas expressando aqui as suas opiniões, os seus argumentos. E foi incrível, porque eles assistiram e também participaram, de certa forma, como você disse. Muito bem, gente. Olha, o chat começou ótimo. Vamos tentar continuar nessa pegada? E aí eu vou fazer uma introduçãozinha, assim, antes de a gente ir para o debate de fato. Por quê? Como vocês viram, a gente na semana anterior, na terça, não foi? Eu apresentei para vocês o gênero debate regrado. E aí, professores, vocês sabem a importância, eu contei para vocês, a função social do debate, que ele deve ser aplicado desde os pequenininhos e tal, dentro da escola, a importância dele, a função social é que aprendamos a argumentar na oralidade e também praticar a escutativa, saber escutar o outro. No debate regrado, há sempre um vencedor. Você tem uma questão polêmica, ambos se, não degladiam, mas eles vão se debater de fato para que escolham ali qual das duas argumentações foi mais, assim, que convenceu, foi mais convincente. Já no debate deliberativo de hoje é totalmente diferente. Não vai sair uma vencedora daqui, né, Jennifer? Todo mundo vai sair ganhando, embora no outro também, todos saiam ganhando. Aqui a gente vai entender como é que funciona. Na telinha, eu só vou explicar uma coisinha. Olha, o que é retórica? Quando a gente pensa em debate, a gente pensa muito em retórica. O cara é bom de retórica, ele é bom na dialética, ou o famoso bom de lábia, né, Jennifer, como eu botei ali. O que é isso, gente? A palavra, ela é originária do grego e está relacionada ao significado de fala pública ou orador. É a pessoa que domina bem a retórica, possui a arte de persuadir, convencer o outro com clareza e eloquência, transmitindo suas ideias com convicção. Clareza e eloquência é aquilo também, né, Jennifer, que todo professor busca. A gente quer que o aluno nos entenda e a gente tenta se fazer o tempo inteiro claro e eloquente. Eloquente é saber dominar bem o discurso, não ficar dando voltas, rodeios, mas prosseguir de forma fluida a fim de que o aluno entenda aonde a pessoa quis chegar falando tudo isso, e aí, com aquela convicção, sabendo do que fala, convence o outro. E aí eu perguntei, você é bom de lábia? Aí vários aqui já estão respondendo, só um pouquinho, só um pouquinho. Olha, cadê? Teve uma pergunta aqui, a Letícia. Opa! Mas e quando falamos que é uma pergunta retórica, é diferente? Essa retórica é diferente? Quer falar sobre isso? Quando nós falamos sobre alguém que é bom de retórica, alguém que é bom de lábio, alguém que é bom eloquente, é a capacidade que nós temos de associar uma informação com emoções que tragam aqueles ouvintes para dentro da comunicação e dos significados que nós queremos passar. Então, quando a gente percebe uma aula que é cheia de emoção, que é eloquente, nós estamos todos envolvidos aqui nesse tempo. Então, essa é a capacidade da retórica, de trazer a beleza para o discurso, para a narrativa, para as informações. Já uma pergunta retórica,
ela está dentro do discurso para chamar a atenção, mas ela não precisa ser respondida. Isso, é isso que é legal, isso que é intrigante. Quando você quer promover ali a reflexão através de uma pergunta. E aí muitas pessoas até usam essa pergunta retórica como título de algumas redações, título de alguns artigos de opinião. Mas será que o gigante acordou? Sabe assim? Será que devemos fazer isso? Aí você fica... Não é para ser respondida, mas sim para a gente refletir. Isso é a pergunta retórica. E aí teve um aluno aqui que pontuou, David Henrique. Dependendo do assunto, sim, eu sou bom de lábia. É porque é justamente o que a Jennifer estava pontuando, né? A pessoa boa de retórica, ela até pode ter um encaminhamento, uma estética ali na fala dela, mas se ela não sabe, se ela não tem propriedade do que está falando... Não convence, né? Por isso que ele disse, dependendo do assunto. Sim. Eu domino ali a retórica. Ou sou o famoso bom de lábia, né? Que eu traduzi retórica como bom de lábia, mas vocês me entenderam. Aí eu vou dar uma fechadinha no chat. Para fechar um pouquinho o chat aqui. Olha que legal, aqui tem vários pontuando, né? Que dependendo da fala, passa confiabilidade, passa segurança e tal. É bem pontuado. Vamos ali analisar o que é o debate deliberativo para a gente começar a realmente analisar os argumentos. Bom, diferentemente do modelo de debate que realizamos na semana passada, galera, no que apresentaremos hoje, a ideia consiste em chegarmos a um consenso acerca de um assunto polêmico e isso se dará após diálogo, discussão e reflexão. Podemos levantar questionamentos diferentes, mas precisamos encaminhar juntos, todos, uma resposta à pergunta apresentada. E então, não vai haver aí um lado vencedor, não é, Jennifer? A palavra deliberativo, deliberar vem disso, não é? É a gente chegar a um consenso. Exatamente. Então, nós vamos apresentar os diferentes argumentos, né, e percebermos aquilo que está presente na nossa cultura, Mônica, Isso. Que é a pluralidade, Isso, a muito diversidade. bem. E tem uma coisa linda na sociologia Fala. que diz o seguinte: toda pluralidade cultural ou a pluralidade das singularidades da vida da gente, eu tenho uma pluralidade, eu tenho uma diferença, você tem outra. E sabe de onde vem essa diferença? Vem da história da gente. Isso. E através das diferentes histórias das culturas, nós temos a diversidade cultural. E as diferentes histórias das trajetórias da gente, trajetórias individuais, nós produzimos essa diferença. E o bonito é a capacidade de unir com uma escuta ativa. Ah, muito bem. Bora lá. Ô, Jennifer, então leia o próximo slide. Qual é a função, Jennifer, social desse tipo de debate, Pro? Conta pra gente. Vamos lá. O intuito desse debate não é fazer o seu argumento prevalecer por convencer mais que o do seu oponente, mas que ele seja suficientemente consistente para fortalecer a ideia defendida por você, frente às discussões apresentadas pelos envolvidos. Isso exigirá também escuta ativa e respeito pelos argumentos que os demais representarão, pois todos deverão chegar a um consenso de forma dialética. Oba! Aí a gente chegou onde eu gosto, o diálogo. A gente acabou aqui. Quando a gente entrou, passamos pela porta do estúdio e falamos de haver o diálogo entre os professores, estamos nós aqui dialogando. E assim, gente, é um encontro, assim, é a primeira vez que a gente bate esse papo e a gente monta, assim, uma proposta de aula juntas, porque eu acredito, sim, na escutativa, no respeito aos argumentos, que ela, com a história dela, com as vivências dela, com toda a leitura que ela traz, ela vai agregar a essa aula. Essa é a função social desse tipo de debate. Do outro também, não é, gente? A gente tem que saber escutar. Falei bastante disso na semana passada. Temos que saber escutar, respeitar o que vem do outro, respeitar. Quando eu respeito o que vem do outro, também respeito, consequentemente, a história, como você estava dizendo, não é? Exatamente. E o tempo inteiro nós estamos aprendendo em nossa vida, não é, Mônica? Essa é outra beleza da sociologia e também da escola, de uma forma como um todo, da educação. Desde o nosso nascimento, nós estamos aprendendo com a vida.
Nós aprendemos dentro da oralidade da vida até chegar à escola e aprender a ler, a escrever, né? Então, nós somos seres que estamos em diálogo com o mundo e absorvendo esse mundo que vai se expressar no conhecimento que a gente tem. O CMSP é riquíssimo nisso, porque nós temos alunos do litoral aqui, nesse chat, alunos do litoral, alunos da capital, da periferia, do centro, e temos alunos do interior. Então eu aprendo com eles muito sobre essa riqueza, quando a gente fala da pluralidade do Brasil, dentro da língua portuguesa a gente fala muito sobre isso, não é? E, gente, aprendo tanto com vocês, é quem pensa, não é? Uma professora de quase 40 anos nas costas, vai aprender com um monte de alunos de 13, 14. Sim, vocês estão me ensinando demais. Por quê? Porque estamos nessa dialética toda, nesse diálogo, não é? Questão polêmica de hoje, vamos analisar os argumentos que eu estou muito empolgada. Bora! Bora, bora, bora. Tem que dar tempo para fazer tudo que a gente tem que fazer, Jennifer. Vamos. Qual que é a questão polêmica de hoje, então? Na tela. É a apropriação cultural, galera. Vamos analisar um debate sobre esse tema e discutir sobre as formas de argumentação apresentadas pelas professoras que aparecem no vídeo que está com esse título no YouTube, gente. Diálogo Brasil Debate a Apropriação Cultural. Está num canal chamado TV Brasil e o vídeo foi colocado lá no ar dia 28 de março de 2017. Neste vídeo encontraremos uma discussão sobre o assunto que parte do uso de turbantes por pessoas brancas. E aí, Jennifer, vamos ver, será que isso seria apropriação cultural? Vamos juntos assistir a um vídeo sobre isso e depois a gente vai comentar. Na tela para vocês. Vocês estão falando do turbante e a última discussão sobre a apropriação cultural mais forte que teve na mídia foi o caso de uma jovem, Tawane, que ela é de Curitiba, e no metrô de São Paulo ela é branca, estaria usando um turbante e, segundo a versão dela, uma mulher negra teria se aproximado e falado que ela não deveria usar aquele turbante. E, por fim, ela disse que tirou o turbante para mostrar que ela estava usando turbante porque ela estava com câncer, estava fazendo tratamento e estava careca. E levantou uma discussão muito grande nas redes sociais, até usou a hashtag vai ter branca de turbante sim. E aí veio à tona toda essa discussão. Queria que você avaliasse esse caso específico, Lourdes, da menina Tawane, essa história do turbante, conflito da mulher branca usar ou não o turbante. Então, esse conflito eu acho que ele é extremamente interessante, provocador, né? Como que um incidente, eu chamaria um incidente pequeno, minúsculo, envolvendo dois indivíduos, né? Uma mulher negra, uma mulher branca, né? Pode ganhar uma tal proporção. Para que ele ganhe uma tal proporção, nós precisamos aí de vários ingredientes. Esses ingredientes alimentam a motivação da mídia, inclusive pelo assunto. Primeiro, o fato de que essa pessoa que usava o turbante e que a outra achou que não devia, era branca, era uma mulher branca. Esse é um primeiro dado. Então, ela já tem aí alguns elementos favoráveis, que o privilégio da cor, o privilégio da pertença racial, e talvez o privilégio de classe, de raça, de raça certamente, e de classe eu não saberia dizer. Mas ela já tem alguns pontos favoráveis que a ajudam a ganhar espaço diante do seu problema e do seu sofrimento. A câncer é uma doença extremamente grave. Perdi algumas das pessoas da minha família com essa doença, acompanhei muito de perto uma irmã que inclusive fez um vídeo lindo defendendo o uso do turbante como uma proteção, porque assim ela se sentia mais bonita quando teve que raspar a cabeça. Então eu sei o quanto isso é sério e quanto essa pessoa em questão deve ter tomado essa atitude como um esforço muito bonito de assumir a vida, a beleza, de se enfeitar para estar bem com ela mesma, embora sofrendo uma doença tão terrível, Mas veja como é triste você ver que acontecimentos tão dramáticos, como aquele, sei lá, daquela moça que é arrastada por um carro da polícia no morro, morre naquelas circunstâncias. Não houve nem metade do volume de informações trocadas em torno daquela violência toda. A violência contra a juventude negra é tão permanente, também não ocupa tanto espaço na mídia, e a maior parte dos casos
fica encoberto. Ou então se pergunta assim, será que ele usava droga? Como se o fato de usar drogas o justificasse a morte das pessoas. Muito bem, gente. Foi apresentada a questão polêmica a partir de uma reportagem, uma notícia que foi veiculada aí já faz alguns anos, não é? Teve até, eles falaram lá sobre a hashtag vai ter branca de turbante, sim, e aconteceu. Vou fazer uma pincelada novamente, no metrô, e a menina estava usando turbante, era branca. E aí as outras acharam que aquilo foi uma apropriação cultural, que ela não deveria estar. Porém, ela estava em uma condição, vocês perceberam, né? Ela tinha câncer. Antes de começar, Jennifer, te perguntar sobre a apropriação cultural, eu vou abrir o chat rapidinho só para eles responderem para a gente. Vamos ver se eles conseguem analisar quem argumenta. Pergunta para eles, essa pergunta que vai na tela, Jennifer. Pelo perfil das duas convidadas para o debate, podemos deduzir qual será o ponto de vista que cada uma vai levantar? Contem pra gente. E aí, gente, vocês perceberam que são duas professoras e elas têm um perfil, né? Um perfil social, um perfil nessa sociedade. Vocês podem deduzir qual será o ponto de vista de cada uma? Eles estão falando que sim. Mas e aí, o que será esse ponto de vista de cada uma? Eu deveria ter pedido, justifique sua resposta, né? Olha, o Henrique bem falou assim, eu acho que uma concorda que pode usar e a outra não. Eles, assim, se a gente puder fazer uma curadoria aqui, eu acho que eles pensam que elas vão divergir nas ideias, não é, Jennifer? Exatamente. Eu acredito que por causa do estereótipo... Isso. Não é verdade? Quando a gente cria uma imagem, né, e julga que pessoas de um determinado tipo de característica vai sempre se comportar da mesma forma, né? Então, mas isso é um julgamento e nós podemos nos surpreender. Olha só, vamos lá. Aí peguei. Jean Afonso fala sim. Uma vai ser contra e a outra vai ser a favor da apropriação cultural. A Rafaela, de novo, Rafaela, uma é a favor da cultura negra e a outra da cultura branca. Então, eles já foram por isso, pela questão do estereótipo. Vou pedir para fechar o chat, galera. Fecha o chat, porque estamos analisando os argumentos. Por enquanto, o que elas fizeram ali? Elas apresentaram os pontos de vista delas. A professora negra, inclusive, a psicanalista, né, que é professora também, ela estava contando sobre a questão da abordagem, que é sempre um cerne nessas questões, não é, Jennifer? Exatamente. Ela trouxe um elemento fundamental para que a gente possa observar. E ela foi muito delicada quando ela apresentou, olha, nós temos uma situação, uma intercorrência, em que uma jovem branca com câncer, ela estava usando turbante e foi abordada por jovens negras que se sentiram ofendidas com aquela apropriação daquele elemento cultural. Mas a psicanalista, né, ela disse o seguinte, vejam, mas a particularidade dela ter câncer, ela não invalida o fato que é um problema individual, né? Então, o que significa ser um problema individual? Eu estava pensando nisso. Vamos dizer assim, olha, eu tenho um carro, né? E esse carro, ele é meu meio de transporte. Mas o meu carro, ele não funcionou hoje na hora que eu estava saindo de casa para vir aqui. Esse problema, ele é individual ou ele é coletivo? É meu, é individual, é seu. Ela tinha uma questão e ela fez um uso por causa de uma individualidade, de uma particularidade. Agora nós temos na realidade de São Paulo que o metrô e o ônibus são usados por 8 milhões de pessoas diariamente. São 16 milhões de pessoas. Esse é um problema. Se o ônibus ou o metrô para de funcionar, ele afeta a vida de 16 milhões de pessoas. E é um pouco disso que é o argumento que está sendo utilizado. O fato da jovem ter tido um questionamento sobre o uso do turbante é individual.
E ele traz à tona essa questão. Mas o fato de acontecer racismo, de ter apropriação cultural, atinge a população negra desde o período da escravidão. E aí reflete toda aquela violência que foi feita com os negros, que foi o finalzinho da fala da... Exatamente. Nós precisamos ter muita atenção para a gente perceber que dentro da nossa cultura, a maneira que nós nos expressamos sempre tem os aspectos que dizem respeito à nossa individualidade e os aspectos que dizem respeito a um grupo, como os grupos são atingidos por determinadas ideias. Pois é. E aí elas debatendo essa questão, porque tanto um lado quanto o outro se divergiram ali, porém a questão da abordagem disso. Uma tinha os seus poréns e a outra também. E ambas tinham até determinada coerência, mas é assim que a gente parte para a discussão, para o debate? É assim que tem que ser? Tem que brigar os dois lados? Há de se chegar num consenso, não é? Então, vamos para mais um pedaço desse debate. Vamos analisar mais argumentos na tela. Anne, dentro dessa discussão do simbólico, eu queria que você relatasse aqui, antes de começar o programa, nós conversamos, estava falando de um trabalho, você é professora de comunicação, um trabalho que você fez com os alunos em sala de aula de intercâmbio desse simbólico. Conta pra gente rapidamente como é que foi isso. O legal é que essas coisas com os estudantes surgem deles, né? Eles têm um trabalho para realizar, eu ministro a disciplina de fotografia publicitária, eles têm um trabalho a realizar, mas que o tema eles escolhem. E naquela semana, aquele grupo chegou e disse, professora, a gente vai fazer o nosso ensaio sobre apropriação cultural. E eles pegaram uma modelo branca, uma negra e uma índia, e eles fizeram um intercâmbio de adereços. A branca tinha dread, a negra estava com a pintura indígena e colar e tal. E a indígena estava com apetrechos de origem africana, com uma estética africana. E o mais engraçado da discussão em sala de aula sobre esse tipo de coisa é a facilidade com que eles absorvem determinadas opiniões, assim, que às vezes nós, os mais velhos, ou uma pessoa que tem uma visão muito militante, politicamente engajada, ou uma pessoa que passou por traumas muito fortes, tem uma dificuldade de absorver o que talvez os meninos tenham uma facilidade maior, justamente por esse fluxo de informação que eles têm. Eles têm eles são treinados para absorver essa informação muito mais rapidamente. Então é interessante, assim, porque existiam várias pessoas negras na aula, existia uma menina que era índia, que ela disse, a minha avó é índia, que era uma das modelos, e eles acham que gente, é bonito. E aí uma das meninas disse, ainda por cima fica bonito quando uma índia veste as coisas do afro e tal. Então, eles têm essa coisa também muito do, poxa, se é bacana, se é bonito, por que a gente não vai fazer, né? Então, talvez absorver isso mais, um pouco mais da alegria deles, não sei. Então foi uma vitória aí. Tá? Foi, eu acho que foi. Eles ficaram muito contentes com o trabalho. Que interessante. Ela conta sobre uma atividade que eles fizeram ali, os alunos dessa professora, e vocês viram, ela ficou bastante impressionada e ela aprendeu com seus alunos da mesma forma que eu disse aqui no momento de acolhida, não é? E aí, vamos abrir o chat novamente, porque a cada exibição de vídeo a gente tem uma interação. Vocês estão participando com a gente. E aí a Jennifer arremata. Analisando o debate, que esse trecho do debate, gente, a pergunta. Quando a professora conta sobre a experiência que teve com seus alunos em sala de aula, isso pode ser considerado um argumento de causa e consequência, de exemplificação ou um argumento de autoridade? Eu acho que está muito fácil para vocês. E aí, A, B ou C? O que está dando aí, Jenny? Nossa, eles estão aqui de uma maneira absoluta quase falando que é o caso da exemplificação. Como é que é exemplificação? Muito bem, gente, vocês estão lembrando, nossas aulas estão firmando muito bem o que estão aprendendo sobre argumentos. Ô, Jennifer, você fala, quando você conta assim da história de vida que a gente carrega, significa que a gente também pode usar determinadas vivências nossas como exemplo para os nossos argumentos, não é? Exatamente. É fundamental que a gente, dentro da cultura que nós fazemos parte, dentro dos conhecimentos que nós vamos aprendendo ao longo da vida, na nossa socialização, que a gente possa pensar a nossa trajetória e a nossa identidade.
E aí nós estamos falando de apropriação e eu uso tranças. E essas tranças, para mim, elas significam a minha ancestralidade. O contato com a minha herança, com essa população negra que foi escravizada, que teve que resistir muito. E tem uma curiosidade, Mônica, que no período da escravidão, as mulheres negras, elas eram proibidas de usarem os seus cabelos livres. Você sabia disso? Não, assim como era proibido a capoeira e a sua própria religião. E o que simboliza isso para a população negra hoje? Significa que esses elementos da nossa cultura negra são expressões de resistência. Isso. Então, quando eu uso essas tranças, elas são expressão da minha ancestralidade, da relação com o meu passado e como este povo que eu sou parte, e 54% da população brasileira é parte, conseguiram resistir e sobreviver. Então, as tranças, por exemplo, as tranças nagô, elas são caminhos, mapas de lugares de fuga, né, que a população negra tinha. Verdade. Então, essas tranças, para mim, possuem significado. Esse é o exemplo da minha vida e eu posso utilizar dentro de um processo de argumentação para dizer, alguém que se apropria dessas tranças como elemento de mercadoria, ela apaga de um determinado grupo cultural a importância disso. Nossa, que bonito que você falou. É justamente isso, a questão da apropriação cultural. Não transformar de algo que é tão bonito, que está dentro da cultura de alguém, numa mercadoria, gente. Aí você perde todo o valor, perde toda aquela que a gente quer chegar aqui, o respeito, não é? Ao respeito e conhecer a história do outro, gente, isso é fundamental. A cada vez que a gente fala sobre argumentos, a gente mostra mais um pouco daquele debate, daquele vídeo. Vamos ver ao terceiro vídeo na tela. A gente vai mostrar agora um trecho de um vídeo do youtuber Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno, sobre as confusões em torno da ideia de apropriação cultural. Tem gente falando, por exemplo, que por essa lógica a gente não poderia mais usar o Facebook, porque nós somos brasileiros e o Facebook foi inventado nos Estados Unidos. Tem gente falando que se a apropriação cultural é um problema, então a gente não pode mais usar calça jeans. Outro dia aí eu vi até uma pessoa dizendo que Beethoven tinha composto uma melodia para violino e que então, pela lógica da apropriação cultural, essa mesma melodia não poderia ser tocada no piano. Uma leve impressão de que a pessoa não entendeu qual é a lógica da apropriação cultural. Então assim, tem um monte de desinformação aí circulando e eu acho que a gente precisa começar a qualificar um pouco mais esse debate para entender de fato o que é apropriação cultural sem banalizar a questão, inclusive para que a gente possa enfrentar isso de forma mais coerente e mais estratégica. Anne, o que responder para alguém que diz que usar calça jeans é uma apropriação cultural? É exatamente o que o menino falou, você não entendeu o que é apropriação cultural. Porque tem a ver com a questão da opressão, né? De uma dívida histórica, de uma opressão histórica, e é esse o gatilho. É isso que faz com que exista essa discussão. Você invalida aquela existência, aquela cultura, você e mais tarde, depois que essa degradação já aconteceu, você se apropria daquele bem simbólico visando o lucro. A sistemática é essa. E você colocar, pontuar isso em qualquer outro contexto, realmente não faz sentido. Não faz sentido mesmo, e o que é interessante pontuar é a questão que eu também venho trazendo nessas aulas, gente. Onde é que está o slide que vai para a tela? Gente, a presença de mais uma voz argumentativa enriqueceu o debate. Observou como, dentro do debate deliberativo, é importante a participação consciente de todos os indivíduos? Para concluir aí, vamos comparar as falas canalizadas. Aliás, vou parar aqui, volta pra mim. Aliás, ô Jennifer, ainda vai ter mais um, mas eu não vou direto pra ele. Essa questão das vozes argumentativas. A Jennifer, por exemplo, ela traz todo o suporte teórico, ela também traz todas as vivências dela, e se vocês observaram, a professora Jennifer, ela vai explicando para vocês, usando muitos argumentos de evidência, porque ela traz dados. 80%, 8 milhões de usuários, ela vem com dados que são comprovados e tal.
Ela fez toda uma pesquisa, porque a gente está falando sobre isso. Quando a gente vai debater um assunto, a gente estuda para aquilo. Você veio preparada. Exato. Você veio preparada, Eu vim né? pro debate. Eu vim pronta pro debate. Então, quando você assume vários tipos de argumentos na sua fala, você colocou ali várias vozes argumentativas. E isso enriqueceu. O que ele falou mesmo foi ali um checkmate para aquelas questões que a gente estava dizendo. Você disse, eu disse, a professora disse, aí veio mais um youtuber e falou. A questão é, você vai ficar no senso comum, você vai se aprofundar, você vai achar que o que é apropriação cultural, não é, Jennifer? E esse é um elemento, eu vou trazer mais um pequeno dado, que é de um antropólogo chamado Rodney Williams, que escreveu um livro chamado Apropriação Cultural. Oba. E o que ele disse? Sabe quando é apropriação? É quando não tem troca. Boa! Quando não há troca. Exato. Então, quando nós fazemos um intercâmbio... Que troca seria essa, não é? Não é troca, não é escambo, não é? Nós temos uma cultura híbrida, nós temos a beleza de influências de várias etnias, da história. Essa troca é o diálogo. É quando eu... não vou me apropriar, mas é que essa palavra é muito estranha, mas é assim, eu me aproprio da cultura do outro com respeito e fazendo aquele movimento crescer, desenvolver de forma bonita, da forma como deve ser feita, não é? Nós aprendemos juntas, como você disse, nós aprendemos com vocês quando vocês escrevem no chat. Isso é uma troca. Quando não é uma troca, é quando um elemento de uma cultura, por exemplo, o cocá dos indígenas, são feitos por eles, tem uma representação de todo um sistema cultural, do lugar, do status, da liderança, da comunidade, e ele é vendido pelos indígenas para sua sobrevivência e expressão artística. Isso. Quando uma empresa pega esse cocá e fabrica dentro de uma indústria, não é uma troca. Agora, quando uma pessoa compra, existe uma troca. Porque essa comunidade também precisa sobreviver da sua arte. Já lembrei daquele argumento da professora quando ela diz lá sobre o trabalho dos alunos dela. Houve uma troca. E eles enxergaram essa troca. Que beleza é isso. E o que a professora justamente não conseguia entender como é que é? Pode haver essa troca? E ela se impressionou com isso. Olha, para concluir, vamos comparar as falas que analisamos até agora, a dos debatedores que se prepararam, e aí são as professoras, é a Jennifer também, sou eu, e com as de pessoas que foram surpreendidas na rua, gente, e deram suas opiniões para a questão. O que você acha de quando as pessoas adotam elementos de uma cultura diferente daquelas a que elas pertencem? O que você acha disso? Aí é o nosso último vídeo e a nossa última interação no chat. Toca o play. Se vou usar com respeito, eu assumo as culturas de outro, homenageio. Não é assim, pertence, uma pertence assim de possessão e ninguém pode mais. Eu acho que há outros valores aí, que vai além. Por exemplo, a história do turbante não é só gente, não são só mulheres da África ou só mulheres do Oriente Médio que usam. Isso está em diversas culturas. E mesmo que outra pessoa use, é só roupa. Se fosse, por exemplo, eu fazendo um filme com o Mickey, isso aí é outra história, é algo de uma empresa privada. Agora você usar roupa que é cultura, isso é de todos, cultura é de todo. Tudo é divulgado de uma forma irresponsável, porque a gente percebe que a discussão ela é muito rasa, porque a gente diminui a questão da apropriação cultural no indivíduo, sendo que a questão da apropriação cultural ela é uma questão de sociedade. A apropriação ela acontece quando um mercado se apropria de uma cultura que historicamente foi oprimida. Todo mundo pode usar o que quiser, pode não usar também nada, pode fazer o que quiser da sua própria vida. Cada um tem sua vida, independente de questões culturais ou não. Seguindo moral ou ética, cada um tem seu ponto de vista. Só que assim, depende muito do respeito de o que aquela cultura serve para o outro ser. Porque, de certo modo, você utilizar de um jeito banal para uma outra sociedade, para uma outra cultura, seria algo preconceituoso ou mal visto. Ai, gente, abre o chat. Bora lá. 2 perguntinhas pra gente encerrar, porque agora eu acho que com tantas vozes argumentativas, vocês entenderam.
As pessoas que foram entrevistadas, elas agregaram ao nosso debate deliberativo? O que vocês acharam? Porque a opinião delas foi também levada em consideração. É que a gente não vai ver o vídeo inteiro, mas depois que elas apresentaram a opinião, as duas professoras ainda vão discutir os pontos que eles trouxeram. E aí, Jennifer, o que você está caçando aí? Nossa, eles estão aqui dizendo sobre a importância, assim, que conseguiu agregar, não é, Mônica? Sim, ó. E assim, elas foram surpreendidas, mas essas pessoas que foram surpreendidas ali, a gente percebeu, também tem uma questão, né, situacional. Elas estavam ali na USP, era a galera pega ali na USP, alguns estudantes foram abordados para falar do assunto, mas falaram muito bem. Agora, estudante do 9º ano, vocês que participaram dessa aula aqui, vocês têm muita propriedade no assunto. Agora, vocês podem pesquisar mais, mas tentem lembrar bem do que a professora pontuou, do que essas outras professoras. Tentem assistir a este vídeo e analisar bem essa questão. Chegamos aqui a um consenso, não é, Jennifer? Qual foi o nosso consenso? Sim, nós chegamos juntos no princípio de que as histórias das pessoas fazem delas diferentes e que as trocas fazem parte da nossa vida e que o respeito a essa diversidade, a compreensão da origem dos significados precisa ser compartilhado. Porque, como nós vimos, ambas as professoras conseguiram somar as reflexões, como todos que participaram, assim como a lindeza da professora Mônica e assim como vocês. A professora Elizabeth te deu parabéns pela sua explicação, que elucidou bastante. Vamos resumir o que aprendemos na aula de hoje. Jennifer, nós revisamos como o texto argumentativo se dá também na oralidade. Incrivelmente aqui demonstrado também pela Jennifer. Aprendemos sobre o gênero debate deliberativo. Vocês viram? A gente chegou no consenso ali. Analisamos que este tipo de debate, analisamos o debate cujo tema polêmico era apropriação cultural. Tem esse QR Code? Tem esse link? Você pode contar pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Gente, pode abrir o chat aqui só pra vocês darem um tchau pra Jennifer nos últimos minutinhos. Quero te agradecer, te desejar um ótimo fim de semana e esperamos que você volte outras vezes, Jennifer. Porque é sempre bom, não é? Trazer novas histórias e novas vivências para debater assuntos polêmicos. Eu que agradeço participar dessa aula tão linda e tão importante e ter sido acolhida de forma tão gostosa por vocês e pela professora Mônica. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Bom final de semana e até terça-feira. Até terça. Olá, pessoal. Atenção, alunos, pais e responsáveis e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está planejando o retorno às aulas presenciais. Tudo está sendo feito de acordo com a realidade de cada município, respeitando a autonomia das prefeituras locais. Na primeira quinzena de setembro, as escolas das regiões com 28 dias consecutivos na fase amarela já tiveram a opção de retomar as atividades presenciais, mas só com a recuperação e o reforço escolar. A partir de 7 de outubro, é a vez do ensino médio e EJA voltarem às aulas presenciais, também de forma opcional. É importante retomar primeiro o ensino médio e a EJA, porque elas são as mais afetadas pela evasão escolar. E a gente precisa combater isso, certo? A terceira etapa da retomada segura da educação será no dia 3 de novembro, com as aulas do ensino fundamental. Tem um detalhe muito importante. Em todas as fases da retomada, a ocupação máxima é de até 20% dos alunos e todas as escolas que optarem pela retomada vão receber equipamentos de higienização. Assim, a gente garante a segurança de todos os alunos e professores em sala de aula. E podem ficar tranquilos que mesmo depois que todas as etapas voltarem, o reforço escolar e a recuperação ainda vão continuar acontecendo. Com esse plano de retorno seguro e gradual, a gente consegue aos poucos acolher todos os estudantes de volta à escola, retomando também o convívio social que
que é tão importante para o aprendizado e para toda a vida dos estudantes. Lembrando que a volta às aulas presenciais em todas as etapas de ensino, tanto na rede pública como na rede privada, não é obrigatória. E todas as escolas que escolherem voltar terão que apresentar um plano de retorno às suas diretorias de ensino e, claro, seguir os protocolos sanitários de segurança. Ah, tem mais uma coisinha. As aulas aqui do Centro de Mídias vão continuar, mesmo com o retorno opcional das atividades presenciais. Seguindo todas essas orientações, com responsabilidade e cuidados, aos poucos vamos retomando as atividades, respeitando a segurança e os limites de cada família, aluno e professor. Estamos aqui para garantir que ninguém fique para trás.